Oi, tudo bem, gente? Como vocês estão? Aqui é a terapeuta Bruna e hoje, neste vídeo, vim começar a série de vídeos aí que eu estou pretendendo fazer sobre trauma. Então, eu vou começar hoje pelos 5 tipos de comportamentos que a gente tem que eles podem ser por conta dos traumas, né? Para quem não sabe, a gente considera reações adversas na infância crianças que sofreram muitas negligências, ou seja, o histórico traumático ele não foi um evento isolado que aconteceu uma vez, foi uma consequência de eventos. Então, esses comportamentos que eu vou falar aqui já são consequências, desculpa, dessas experiências adversas na infância, né? O trauma, ele na verdade é quando o cérebro não para de agir diante de um hiperestímulo, né? Ele vai ter uma resposta a esse trauma. O cérebro ele vai muitas vezes usar uma hiperdimensão agora da realidade para uma maneira de proteger que algo vai estar ruim, vai acontecer. O problema é que na vida adulta a gente já tem muitas ações que a gente poderia fazer sobre a nossa defesa. Só que a gente também não tem esse recurso de acionar essa defesa. Muito se fala sobre uma palavra chamada resiliência. Ah, temos que ter resiliência. Que bom sermos uma pessoa resiliente, sim. Mas tem que ter um potinho lá de substância que dê um solo, que dê uma base também para ter essa resiliência. Então não é tão fácil assim dizer assim, temos que ser resilientes. Não. Dependendo da situação, a hiperdimensão, ou seja, o campo do trauma vai nos prejudicar, porque a gente vai olhar tudo como um grande perigo. Isso foi uma defesa da mente naquele momento, mas agora ainda é atualizado esse recurso, como se fosse, né, uma função ali de computador, ainda é atualizado esse recurso, apesar de não precisar mais, mas ainda é atualizado. Por isso que é importante o tratamento para a gente elucidar mais as nossas questões. Mas a minha intenção com os vídeos é justamente que, com essas informações e com essa divulgação, que muitos dos seus comportamentos, dos nossos comportamentos, podem ser decorrência desse trauma, a gente já consiga ali ter uma percepção, uma autoeficácia para olhar e mais cuidado com a gente. Então, o vídeo é ilustrativo no sentido de explicar uma coisa complexa, mas também que te dê alguns recursos, tá bom? Então, vamos lá. A primeira reação, eu listei aqui 4 reações, né? 4 ações de comportamento que a gente tem em decorrência do trauma, e uma que é mais comum, que era que se acreditava também que só se tinha essa, né? Que era a luta, fuga e congelamento. A gente tem a luta, né? E na verdade essa luta vem como uma resposta de agressão. Então, é quando a pessoa está na defensiva, ela é mais agressiva, ela vai projetar para o ambiente um ambiente de perigo, no qual ela tem que se defender e geralmente reagir. Então, por exemplo, uma pessoa pode fazer chacota sobre outra pessoa, estando ali no mecanismo de defesa porque ela está na agressão, né? E essa agressão também é estimulada socialmente, né? A gente tem uma educação muito mais prussiana, assim, muito mais rígida do que uma educação para a liberdade, para a fluidez do ser. A gente conhece pouco o que o humano precisa, né? Não tem uma divulgação tão forte sobre isso. Então, muitas das pessoas vão agredir, gritar, tratar mal a si, projetar situações e coisas nas pessoas que realmente a pessoa não tem intenção. A pessoa pegou uma caneta no seu trabalho e você vai dizer que a pessoa está contra você. E na verdade, esse impulso de luta está trazendo ali uma desconexão com você mesmo, né? Talvez a sua vida seja até amorosa, né? Do humano tem essa elevação, assim, né? Filosófica, vamos dizer assim.
mas a sua via pode ser amorosa e você tá na luta, né? Temos que matar um leão por dia. Aí tem um monte de crenças, um monte de frases, né, que vão acionando esse indivíduo aí para ele ter mais luta. Então, estar tão na luta, estar na agressão, pode ser sim um conteúdo que lá atrás você passou por traumas, tá bom? Outra forma de reação é a fuga, que deixa a gente mais ansioso, a gente vê ainda tudo como um perigo, mas a gente fica quieto ou sai, se retira do local, ou podemos nos tornar compulsivos, trabalhadores incansáveis, viciados em vídeos na internet, ó. Aqui tá dizendo, a gente pode viver esse estado, né, de hiperestímulo, e aí faz uma grande confusão na nossa cabeça, gerando ansiedade justamente porque a gente está na fuga, né? A gente vai estar fugindo. Olhar para o presente, olhar para a dor que foi, é muito difícil para esse indivíduo. Então ele vai se ocupando, né? Às vezes o pessoal reclama muito aqui comigo, Bruna, não paro de limpar a casa, fim de semana tô fazendo isso mais no Insta, né? O pessoal fala, tô fazendo isso, tô fazendo aquilo. Eu quero ter mais um filho, aí já tem 3 e quer ter o 4, porque precisa estar na fuga, porque olhar para negligência que foi feita e ver que não teve, também pode ser muito doloroso. Então, avaliar esse comportamento de fuga e se você tem muita dificuldade de estar no momento presente, tá bom? Um outro momento também é o momento do congelamento, né? Você já teve a sensação de alguém dizer algo para você e você ficou desconfortável, ficou assim apático com a situação e não conseguiu sair daquilo, não conseguiu ter uma resposta? Aí depois você chegou em casa e falou, nossa, eu deveria ter respondido assim, eu deveria ter falado isso, teve a reação muito depois. Isso é uma característica de uma criança que nas reações adversas, né, nas ações adversas que foram feitas ali naquele ambiente, ela estava impedida justamente de fugir, né, e de lutar também. Então, o cérebro faz essa espécie de congelamento, que também pode ter aquele sintoma dissociativo, e a gente pode falar sobre ele mais pra frente, mas que é o ficar aéreo, não ter contato com o próprio corpo, não saber reagir em situações. A gente tem aquele transtorno, né? Transtorno de déficit de atenção, e claro, é uma leitura da psiquiatria, não estou contestando isso, mas eu tenho muitos pacientes que chegam para mim falando que tem isso, depois dos atendimentos vão falando, Bruna, eu acho que eu estava com sintoma dissociativo, acho que eu não era TDAH, eu tinha dissociação, que é o ficar aéreo, não se concentrar, ter a sensação de não estar lá, ter dificuldade em estar presente em situações sociais, né? Uma festa, uma reunião de trabalho, parece que aquilo não faz parte de você. Essa é uma reação do nosso sistema como defesa para a gente não lidar com aquela situação tão angustiante. Então o cérebro parece que fica mais em suspenso, né? A mente vai ficando mais em suspenso para não lidar, não entrar naquela situação, né? Então, por exemplo, crianças que viam muitos pais brigando e não poderiam fazer nada ali naquele momento, ela pode ter esse sintoma aí da dissociação. E o outro sintoma, que é o último, que é a resposta à submissão, que é justamente uma resposta muito existente em dinâmicas de famílias codependentes, e esse filho, quando ele é dependente da família também, ele vai estar mais propício a ter relacionamentos abusivos, porque ele vai se encolher, ele vai tentar agradar, ele vai tentar acertar em prol dessa família, ele vai fazer ações muito mais para fora do que para dentro, ele vai negar as suas necessidades em prol do outro. Então, ele não vai nem se conhecer porque ele não consegue, porque ele precisa doar. É a dinâmica do salvador.
isso tudo pode ser a resposta ao trauma. Eu já falei bastante sobre isso aqui, onde a criança sente que ela se doando e fazendo para os outros, ela é um pouco vista. E aí ela começa a se doar demais e fazer demais, entrando no autossacrifício. Essa resposta do trauma, é muito dolorosa. Eu trato essa dinâmica aqui com os pacientes, eu tenho alguns assim, porque a pessoa não se vê como um ser agente e de potência, né? Ele se vê sempre faltando partes, e essa parte é em pessoas, é em coisas, é em vícios, é em trabalho. Ele tá desintegrado. Todos os outros são dolorosos também, tá, gente? Não vou dizer que não é. Mas esse é uma dinâmica aqui, pra gente que trabalha com família, muito importante, essa resposta à submissão, né? Você vai se deixando de lado em favor de algo que parece ser maior que você, né? Às vezes muitos pacientes olham a mãe com medo, a mãe que vai ter uma reação porque essa mãe tá muito grande, então a gente só tem a resposta de se encolher. E aí a gente vive refém do amor, não é amor, aí é apego, tá? E outro que eu li dessa autora, que é muito interessante, que ela estava falando, ela falou também da vertente da fraqueza. Não tem muitos detalhes aqui, mas eu vou procurar mais para trazer para vocês, se assim interessar, que é quando é a somatização do corpo e a pessoa tem resposta na doença, na fraqueza. Então a resposta do trauma é nunca tá bem, nunca tá disposto, tá enfraquecido, tá sempre doente, tá sempre tendo uma questão física. Também pode ser uma resposta traumática, tá bom? Então, gente, queria trazer esses temas para vocês. A gente vai explorar bastante isso. Se você gostou, fica aqui para os próximos vídeos. E você pode me acompanhar no Instagram também, tá bom? Super beijo. Tchau.